Olá, gente, tudo bem? Tudo maravilhoso? É o seguinte, no último vídeo nós conversamos sobre o carro de rendado, as diferenças da 860 para 840 e tal. Olha, eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas que acabou nos contatando, comentando que tricota há não sei quantos anos, gente com 20 anos de tricô, que nunca usou o carro de rendado, que o carro de rendado ainda está lá na tampa da máquina, guardadinho, que não tem noção de como utilizar, que ficou impressionado com a facilidade de fazer. Gente que não tem carro de verão, especialmente as pessoas que usam as máquinas da Silver, que seria Lanofix, Singer, né? Ai, mas a minha máquina não tem carro de verão, dá para usar. As pessoas não têm noção, assim, da necessidade de compatibilizar a máquina com os seus acessórios. Então eu decidi tocar no assunto e ajudar essas pessoas, mesmo sem ter o carro de rendado, a fazerem um rendado. Muita gente sabe disso, mas é incrível a quantidade de pessoas que desconhece isso. A gente tem a ideia de que todo mundo sabe, e isso não é verdade. Muita gente não sabe, e talvez uma maioria não saiba. Então é importante comentar. Primeiro, eu comentei no vídeo anterior que os recursos que esta máquina tem, que é 860, digamos, não é um recurso que esteja presente nas máquinas anteriores, como a 840, 30, 20. Por quê? Porque assim como o carrinho tem um mecanismo diferente daquele que está no carro de verão no carro de rendado dessas máquinas anteriores, também há necessidade daquele acessório, né, para anular eventualmente pontos. As pessoas queriam comprar esses acessórios, mesmo tendo uma 840. Então, é uma situação complicada. Não vai funcionar na 840. Por quê? Porque o carro de rendado dela não tem espaço para passar essas pecinhas. Você entendeu? Então, ele não é previsto para isso. Portanto, não dá para usar. A mesma coisa sobre o recurso de anular as agulhas de borda. Não, eu mostrei que o carro de rendado da 860 tem uns pinos especiais e tal, que ele percebe quando é a última agulha, entendeu? Então, não vamos misturar. Recurso da 840 é recurso da 840 e recurso da 860 é só dela, nessas diferenças que eu comentei. Mas isso não quer dizer que se você quer fazer um rendado mais simplificado para começar, ou até às vezes é o suficiente, como eu ainda vou mostrar uma hora dessa para você, você pode fazer o rendado até sem precisar de cartela. Porque a cartela, no caso das máquinas Eugene e Titexma, ela é um mecanismo independente dos carrinhos, seja o de rendado, seja o carro principal. Então, se eu não tenho cartela, ainda assim eu posso fazer um rendado, mesmo que seja manualmente. E posso também fazer rendado usando o carro de rendado sem precisar de cartela. Então vamos ver isso rapidamente só para essas pessoas, que foram muitas, mas realmente muitas, que eu fiquei extremamente preocupada com isso. Antes de mais nada, eu posso selecionar agulhas ao meu gosto. Isso vale no jacquard também e vale aqui no rendado.
Tenho que ter alguns cuidados, é claro. Por exemplo, a posição das agulhas que eu escolher manualmente. Tenha em mente que a lingueta é uma medida maravilhosa para você fazer certo. O ponto não pode sair de cima da lingueta. Então, a gente puxa a agulha para frente, de maneira que o ponto fique na lingueta. Pode aparecer um pouquinho da lingueta ainda depois do ponto, beleza. Mas ele não pode sair dali, porque se ele ficar atrás da lingueta, ele vai cair. Então, esse é um ponto. Todas as agulhas têm que estar posicionadas de maneira que o ponto esteja em cima da lingueta, quase no final dela, mas ainda em cima. Eu posso, nesse caso, passar o carro de rendado. Entretanto, se você não tiver um bloqueio, o que vai acontecer? Ele vai puxar todas essas agulhas aqui de trás para frente. Você está entendendo? Eu vou fazer isso para você, quer ver? Sem cartela. Eu vou passar agora aqui o carro de rendado. Olhe o que aconteceu. Ele fez o rendado nas 3 agulhas que eu tinha puxado para frente, mas, como não tem cartela, ele puxou todas, menos as de borda, porque o mecanismo dele está preparado para não selecionar as de borda. Só que eu não posso passar ele de volta assim, ele vai derrubar tudo, porque como ele vai jogar um ponto em cima do outro se todos estão selecionados? Então, isso vai dar erro. Por isso, a gente precisa de uma cartela virgem, para que ele entenda que não deve selecionar as agulhas todas, né? Ele tem que obedecer ao que eu selecionar, porque eu estou fazendo manualmente. Então, a gente introduz a cartela direitinho, certo? Trava ela, porque ela não precisa rodar, não carece, não tem necessidade. E nós vamos, então, selecionar manualmente aqui as agulhas que eu quero que teçam. Aqui, né, estamos fazendo uma florzinha de 4 furos e vou agora passar a cartela. Observe, desculpe, o carro de rendado. Observe que por conta da cartela, ele não vai mais puxar todas as agulhas para frente. Eu não disse? Ele rendou e não trouxe as agulhas para frente. Eu posso voltar, vou tecer 2 carreiras, aqui está ficando a florzinha, então agora eu volto a selecionar só uma, que é a que vai fechar a flor, e teço. Agora eu quero explicar uma coisa para você. Essas marcações aqui em cima da máquina, entre cada uma delas, nós temos 10 agulhas. Então, eu pensei no rendado manual assim. Eu fiz uma florzinha aqui na agulha 20, uma bem no centro, no eixo, na agulha 1 aqui da direita, né? Porque o 0 não existe, é no meio das 2 agulhas aqui. Então, eu sempre escolho a primeira agulha da direita como norma. Então, peguei a primeira aqui e aqui peguei a agulha 21, porque é uma depois do pino, ó. Uma depois do pino, aqui uma depois do pino e aqui também uma depois do pino. Então, entre elas, aqui nós temos sempre um espaço regular, certo? Mas eu não peguei em todos os pinos, eu sempre pulei um. Por quê? Porque eu quero fazer um rendado alternado para ficar bonito. Pode-se fazer uma florzinha em cima da outra, mas a minha ideia é fazer uma aqui, outra aqui, alternadas. Para alternar,
eu tenho que deixar uma para a próxima vez que eu for fazer a flor. Então, aqui, de quantas em quantas carreiras eu vou fazer a flor? Fica a seu critério. Podem ser 4 carreiras, podem ser 6, podem ser 10. Então, o que eu vou fazer aqui? 2, 4, só para não demorar muito. Pronto, eu vou selecionar novamente, mas agora alternado. Vai ser só nessas 2 aqui, porque aqui fora não dá, né? Essas aqui não dá. Então, eu vou fazer a flor aqui. Pronto, ele já fez o transporte. Posso tecer 2 carreiras. Agora, seleciono uma de cada lado da central da flor. Agora aqui, uma de cada lado, sem sair de cima da lingueta. E de novo, teceu. Vou tecer 2 carreiras. E selecionar a outra florzinha. A agulha central da florzinha, a última agora. E vou tecer 2 carreiras, 4, 6. E aqui agora eu vou voltar a fazer nessa e nessa agulha e no centro. Então, desse jeito eu vou alternar, né? Eu faço e já mostro para você. Agora eu fiz um trecho e vou mostrar para você o efeito. Não fica bonito? É muito interessante. Blusinha de verão e tudo, é um rendadinho super fácil de fazer, que você faz em qualquer máquina, com ou sem o carro de rendado, fazendo os furinhos manualmente. Eu vou fazer algumas opções para você que tem lano fixo, ou que tem Singer, poder incrementar, imaginar, evoluir, fazer a seu gosto, beleza? Eu faço e já você vê. Então, meninas, vamos ver. Aqui as florzinhas alternadas, tá? Que você faz em qualquer máquina, manualmente, transportando os pontos. Nunca esqueça de voltar as agulhas, né, as que forem esvaziadas, né, as vazias, para a posição de trabalho. Aqui eu fiz sempre uma agulha ao lado, né? Nunca uma em cima da outra, sempre uma agulha ao lado. Você pode fazer tudo para um lado só, ou em determinado ponto voltar para fazer um desenho meio que em zigue-zague. Aqui eu deixei só 10 agulhas entre, mas você pode deixar uma distância maior, não tem problema nenhum. Aqui uma outra sugestão. Sempre um furinho só, eu usei 5 agulhas de intervalo entre elas, para que o próximo fique no meio, porque se fossem 6 agulhas, o meio não seria possível. Então, aqui com 5 eu tenho 2 e 2, e na do meio vai a diminuição. Você pode fazer com 7. Aqui eu fiz 10 carreiras de altura, você pode fazer mais. Você pode fazer 14. Então, o trabalho rende, porque o serviço mais demorado, que é o transporte de pontos manual, você vai fazer uma vez a cada 10, 14 agulhas, ou até 20. Então, você decide isso. Se você tem uma máquina que não faz rendado, não tem carro de rendado, você pode sim fazer coisas bem bonitas, você pode misturar um rendado assim com um assim. Enfim, a criatividade é a mãe da beleza, né? Então, você bote para pensar, faça testes, treine. Este demora muito menos do que este, que é a cada 2 carreiras, e do que este, que são só 3 mudanças. Aí você tece quantas carreiras quiser entre, né, até a próxima. Então, você define isso.
Não é por falta de carro de rendado que você não possa fazer roupas incrivelmente bonitas. Por favor, gente. Tá? E quem tem o carro de rendado, então nem se fala. Eu vou mostrar para vocês umas peças rendadas, provavelmente no próximo vídeo, que você vai se inspirar, eu tenho certeza disso. Olha, eu tenho algumas dicas muito importantes para o rendado sem utilizar cartela, seja o manual, seja o feito com o carro de rendado, né? Você selecionando as agulhas. Evite ter agulha fora de posição. Ela tem que estar, gente, ao alcance dessa entrada aqui, ó. A agulha no carro de rendado, ela entra aqui. Então, ela tem que estar, deixa eu puxar o carro pelo trilho mesmo. Ó, essa aqui já não estava. Ela tem que estar ao alcance, então, por isso, a posição que ela tem que estar. Observe aqui, ó. Vê como ela entra aqui? Você tá vendo isso? Ela entra aqui, ele tem um V aberto justamente para poder puxar um pouquinho se ela estiver levemente fora, mas ela não pode estar muito fora, ela tem que estar em posição de entrar aqui. Se ela não estiver, eu vou botar uma aqui fora, assim, ó. Ela pode bater aqui, ó, e entortar esta agulha, tá? Então, este é um cuidado que você precisa ter. Faça testes, pega um tanto de agulha e puxe-as para a posição, só para você ver como é. Agulha aberta, a lingueta aberta é uma boa medida, tá? Ela não pode passar dos ganchos de topo de jeito nenhum. E aí você vai ver como ele pega, ó. Tá? Então, esse treino você precisa fazer na sua máquina para sentir como é. Eu acho que esqueci de mostrar como você faz manualmente. Eu aqui estou refazendo essa sugestão porque eu lembrei de um detalhe importante para mostrar para você. A gente procura fazer a distância assim entre um furo e outro, mais ou menos a mesma que para cima. Fica uma coisa mais homogênea e graciosa. Então, eu já estipulei as agulhas, 5 de distância entre elas, mas você pode fazer 7, pode fazer 9. Só que se você aumentar essa distância, você também tem que aumentar a distância na altura, para ele ficar uma coisa mais ou menos a mesma distância, tanto assim, formando um tipo de um losanguinho, do que assim, entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui, eu faço um lado para lá, ou seja, daqui para a esquerda. Então, essa agulha desse furinho aqui, eu facilmente vejo ela aqui, ó. Você tá vendo? Você transporta o ponto bem fácil, com calma, para não deixar cair o ponto. Você pega as agulhas vazias e aqui não quero botar a mão aqui na sua frente, né? Teci 6 carreiras. Vou fazer agora pela sequência da de baixo. Então, essa eu transporto para o lado de cá, tá? Uma vez para lá, uma vez para cá. Iva, por quê? Porque quando a gente transporta tudo para o mesmo lado, a malha vai ter uma tensão que ela pode ficar torta. Então, se eu transporto uma vez para lá, uma vez para cá, eu estou equilibrando isso e a malha tende a ficar reta. Eu já tive aluna que me mandou foto do rendado dela, feito manualmente, aonde tudo ela tinha transportado, mais uma peça larga,
tudo transportado só para a direita, agulha da direita. O trabalho dela parecia um losango, assim, estava totalmente torto. Aí eu expliquei isso para ela ficou besta, ela disse, eu nunca ouvi falar. Então, esse é um detalhe que tem que cuidar um pouquinho, tá? Então, ó, essa carreira eu estou transportando tudo para a direita, né? Agora eu teço e a próxima será toda para a esquerda. Iva, eu levantei e fui tomar um café, como é que eu vou me lembrar para que lado eu fiz o transporte? Isso é muito fácil. Se você olhar aqui no primeiro ponto que você transportou, você vê que ele está assim, deitadinho assim. Significa que você transportou ele para a direita. Aqui na outra, se a gente olhar bem, esse primeiro transporte está assim. Então, ele foi feito para a esquerda. Então, se você for tomar o seu café, fique tranquila, que quando você voltar, você vai ver e vai se lembrar que a próxima vez será para a esquerda, né? Aqui no meu caso é para a esquerda, porque está aqui o pontinho transportado, ó, ele veio para cá. Então, agora esse aqui eu vou fazer para o lado de lá. E desse jeito eu mantenho a minha malha equilibrada. Ela vai descer reta, não vai tender mais para um lado do que para o outro, tá? E assim a gente faz um rendado manual. Você vê, são sempre 6 carreiras. Rapidinho, eu fiz um trecho grande. E olhe como fica bonito. Eu acho muito, muito legal isso. Você pode fazer só uma barra assim, no meio da blusa, ou aqui em cima, abaixo do decote, até a meia altura de cava. Enfim, é uma coisa que em qualquer máquina de tricô se pode fazer. Assim, ou o que você inventar. Você pode inventar aqui, beleza? Use e abuse. Todas as máquinas de tricô podem fazer rendado, ou automaticamente, ou com a sua ajuda, o carro de rendado facilitando, ou totalmente manualmente. Rende bastante e pode valer muito a pena. Aí você vai me perguntar, Iva, e quando eu usar o carro de verão, selecionando manualmente, também vale isso de transportar para lá ou para cá? Vale sim, porque a malha fica torta se transportar sempre para o mesmo lado. Então, o que eu faço aqui? Por exemplo, os últimos furinhos eu transportei para lá. Beleza. Mas agora eu vou querer transportar para a esquerda. É muito simples. Eu pego o carro, levo para a direita. Agora eu seleciono as agulhas. E aqui também. Então, eu vou selecionando manualmente todas as agulhas que você quiser. E agora eu vou passar o carro. Pronto, transportou para a esquerda. Eu teço, certo? As carreiras. E agora eu seleciono novamente, o carro fica lá, porque eu vou transportar para a direita, certo? E assim o carro vai. A gente a cada vez tem que se conscientizar do lado para o qual vamos fazer o transporte. Então, aqui eu vou fazer normal agora. Transportou normal, volta, desce. A próxima é para lá. Então, eu tenho que trazer o carro, agora selecionar, certo? Então, assim você vai fazendo o seu rendado
manualmente e respeitando a necessidade da máquina para equilibrar, ó. Beleza, entendeu? Por hoje era isso. Um forte abraço e até mais.